Irmãos, mesmo assentados, gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: "Este também estava com ele." Mas Pedro negou, dizendo: "Mulher, não o conheço." Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: "Você também é um deles." Mas Pedro disse: "Homem, eu não sou um deles." E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou, dizendo: "Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu." Mas Pedro insistiu: "Homem, não sei do que você está falando." E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor, voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar, irmãos, pedindo a orientação do Senhor, a fim de que nos ilumine e prepare o nosso coração para não só compreendermos sua palavra, mas que ela encontre lugar em nosso coração para o louvor do Seu nome. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. E rendemos graças pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz e é necessária para a nossa edificação. E rendemos graças pelo privilégio de podermos compartilhar da mesma, mas ao mesmo tempo nós, sabendo da sublimidade da mesma, da grandiosidade da mesma e da nossa insuficiência, nós carecemos que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-lo e prepare-nos para que venhamos compreendê-la e aplicá-la à nossa vida para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a negação de Pedro se tornou um fato bastante conhecido na história do cristianismo. Até mesmo por aqueles que não têm uma vivência cristã, uma vivência religiosa, mas conhece esse triste fato. E quando nós lemos sobre essa passagem e por quem se deu essa negação, logo nos desperta uma certa atenção por vários aspectos. Ela se deu com um discípulo mais próximo de Jesus, alguém que
viveu coisas extraordinárias com seu mestre. Alguém que esteve presente no momento extraordinário que foi a transfiguração. Poucos discípulos ali estiveram. Pedro presenciou a cura da sua sogra, como tantos outros milagres. Foi o apóstolo Pedro que fez confissões importantes quando Jesus perguntara aos seus discípulos sobre quem ele era. Quando perguntou: quem dizeis que sou? Tão somente Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando todos se retiram, ao Jesus fazer aquele discurso duro, após uma sequência de sinais e prodígios, e Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: e vós quereis também me abandonar? Quando aquela multidão toda se dispersa pelo discurso duro, incisivo de Jesus. E mais uma vez Pedro, ele faz uma confissão belíssima quando diz: para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida? Presencia o milagre da reconstituição da orelha daquele soldado que viera para prender Jesus no Getsêmani, do qual ele mesmo havia decepado. De modo que nós, se o texto não dissesse qual discípulo que negou Jesus por 3 vezes, a gente poderia apontar qualquer outro. Talvez Tomé, do qual o Senhor repreendeu quando disse: Tomé, seja crente e não incrédulo, quando ele disse que só creria se visse as marcas dos cravos, dos pregos na mão de Jesus. Ou talvez o dissimulado do Judas. Mas esse triste fato, esse triste acontecimento acontece com Pedro. E inúmeras situações, por exemplo, quando Jesus o chama para segui-lo, para deixar de ser pescador, para se tornar pescador de homens, Pedro não hesita. De modo que nos vem a seguinte pergunta: o que levaria alguém tão próximo de Jesus, alguém que vivenciou momentos extraordinários, a quem declarou fidelidade incondicional, negá-lo, mesmo sendo advertido que isso viria a acontecer? Porque antes da queda, antes de negá-lo, o Senhor o advertiu. Eu gostaria que os irmãos voltassem um pouco para o versículo 31, quando Jesus Cristo faz várias advertências a Pedro. Quando diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará
3 vezes que me conhece. A seguir, Jesus perguntou: Soter, eu estou usando aqui um aplicativo e é direto, a gente acaba não separando os textos. Então, note que Jesus faz uma advertência, dizendo que Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. E aqui a gente já pode tirar várias lições devido a essa advertência que Jesus Cristo faz a Pedro, quando no versículo 31 ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Ou seja, o inimigo sempre está à espreita. Nós vivemos uma batalha espiritual. Não há como negar que a vida cristã impõe dificuldades, batalhas. Tanto que o próprio Jesus Cristo diz: orai sem cessar, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Versículo 32, ele diz: eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Outro aprendizado que nós podemos extrair dessas advertências antes da queda de Pedro, antes da negação de Pedro, é que não há como enfrentar essa batalha sozinhos, pois é o Senhor quem intercede por nós. Como ele mesmo disse: e eu orei por você. Ai de nós, irmãos, se não for o Senhor. Não há uma vida mais consagrada que possamos anelar diante de Deus, que nós não estejamos sujeitos, que não sejamos fracos e falhos. Se alguém está de pé, é porque o Senhor o sustenta. É porque é o Senhor quem o guarda. O versículo 33 diz o seguinte: porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Ou seja, uma coisa que Pedro precisava entender, precisava aprender, é que não há ninguém autossuficiente, não há ninguém preparado para essa batalha. E algo que nós percebemos também aqui, como se Pedro tomasse isso para si, quando ele disse: eu estou pronto, onde ele poderia dizer, já que era um colegiado, já que que ele não estava sozinho. Ora, nós estamos prontos para irmos com o Senhor, mas ele disse: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Não há como caminhar, não há como trilhar a vida cristã sozinhos. Não há crente sozinho. Tanto que o Senhor diz: ora, quando te converteres, dá suporte aos seus irmãos, fortalece aos seus irmãos. A vida cristã é uma vida em que nós
de fato é, e de fato precisamos ter algo em comum, onde um ora pelos outros, um dá suporte aos outros. De modo que talvez fosse necessário a fraqueza de Pedro para que ele aprendesse algo que era necessário. Que o Senhor nos livre de cairmos em tentação, que o Senhor nos livre da queda. Mas, às vezes, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, às vezes precede a queda. Mas, irmãos, eu não quero examinar esse texto com um olhar de juízo, de desprezo a Pedro e muito menos de superioridade. Porque muitas vezes nós nos descuidamos também como Pedro. Muitas vezes nós não só agimos como Pedro, como nós negamos ao Senhor. E quando isso acontece? E aí, gostaria que os irmãos voltassem para o texto que nós lemos, versículo 54. Muitas vezes nós nos descuidamos como Pedro e chegamos até mesmo a negar o Senhor quando nós, assim como Pedro, quando nós seguimos Jesus de longe. O versículo 54, o texto básico que nós lemos, diz o seguinte: então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Irmãos, além de tantas coisas que Pedro precisava aprender, como nós vimos com as advertências de Jesus, essa foi uma forma conveniente que Pedro encontrou para seguir a Jesus. Pedro, ao seguir Jesus de longe, entendeu que não teria perigo, risco, até porque era uma situação bastante delicada, onde Jesus havia sido preso de forma injusta, ilegal, onde os seus discípulos, os seus seguidores também estavam sujeitos à mesma arbitrariedade. E diz o texto que Pedro seguia Jesus de longe. Ou seja, Pedro não queria se envolver. E, de uma forma subjetiva, nós podemos extrair algumas analogias com essa expressão. Quando nós, muitas vezes, queremos seguir Jesus, a Jesus, da forma mais conveniente, sem nos envolvermos. Eu quero seguir a Jesus sem me comprometer com Ele, com a sua obra.
E quando nós não compreendemos que seguir a Jesus implica em envolvimento, aproximação, nós trilhamos e caminhamos um cristianismo apático, onde basta contemplá-lo de longe, sem que isso não traga nenhuma responsabilidade a nós. Isso pode até ser conveniente, mas não é coerente com o chamado. Jesus Cristo disse: aquele que se diz meu discípulo, meu seguidor, ele precisa tomar a sua cruz e me seguir. Não há cristianismo sem envolvimento com o Senhor. Não há cristianismo nos nossos moldes, mas nos moldes do próprio Cristo. Em segundo lugar, irmãos, quando nós agimos como Pedro agiu, quando nós escolhemos estar no grupo das pessoas erradas. Versículo 55. Quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Diz o texto que Pedro, ele, de forma conveniente, ele prefere contemplar Jesus de longe. E outro erro, quando ele escolhe estar no grupo das pessoas erradas. Jesus não só não se envolve com o Senhor, como ele se assenta, se aquece com aqueles que eram contra o Senhor. Só há dois lados, irmãos, para se estar: separar-se de Cristo ou ajuntar-se aos ímpios. De modo que as nossas escolhas apontarão de que lado nós estamos. E nos vem o Salmo 1, quando diz: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Obrigado. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. O pecado, ele é gradativo, no sentido em que ele vai avançando, e ao mesmo tempo ele é degradante. Note que primeiro você acompanha, segundo esse salmo, você acompanha, depois você para, se detém, e depois você se assenta.
O pecado é degradante. Um abismo chamou outro abismo. Pedro contempla, segue Jesus segundo a sua conveniência. Depois ele já está assentado no meio dos algozes de Cristo. Ele já está assentado no meio dos malfeitores. De modo que não há neutralidade entre o bem e o mal. Não há um caminho neutro. Ou nós estamos do lado do bem ou do lado do mal. Ou estamos com os justos ou estamos com os ímpios. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós agimos como Pedro quando nós nos envergonhamos ou temos medo de afirmar quem somos e a quem servimos. Versículo 56 ao 60 nos diz o seguinte: uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: então também estava com ele. E disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que está falando. Não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, quando nós nos envergonhamos ou temos medo de afirmar quem somos e a quem servimos, irmãos, Pedro nega tanto a sua identidade quanto o seu envolvimento com Cristo. Três provas, 3 oportunidades, 3 chances, ou melhor, Pedro teve a chance por várias vezes, mas todas as vezes ele negou o Senhor. Não conheço. Não sou um dos deles. Não faço parte desse grupo. Não sei o que dizes. Mas eu acho uma coisa extraordinária na obra de Cristo nas nossas vidas. Mesmo, irmãos, que o crente ele seja um réprobo, mesmo que o crente ele precisa, naquele momento, ser exortado pelas suas práticas, há sempre nele alguma coisa que o distingue dos outros.
Note que Pedro procurou de todas as formas manter desapercebido, disfarçado no meio daquele grupo. Mas não conseguiu. 3 pessoas, de forma individual, com perguntas e argumentos diferentes, em momentos diferentes, tanto que na terceira negação de Pedro foi 1 hora depois. Provavelmente, o primeiro que perguntou, o segundo que perguntou, não ouviu quando o primeiro assim o fez. De modo que é impossível que alguém que tenha andado com Cristo, é impossível que alguém tenha provado da graça, é impossível até que esse alguém queira abandonar o Senhor, voltar a uma vida de pecaminosidade, por maior que seja a sua insistência, que nele não haja distinção de que ele é uma pessoa diferente, de que nele a luz do Evangelho não resplandeça. E assim aconteceu com Pedro. Pedro, na sua fraqueza essa que todos nós estamos sujeitos, porque não há supercrente. Todos nós somos movidos, impelidos, podemos ser impelidos pelo medo, que era a situação. Pedro estava por trás da sua covardia, pairava o medo. Mas é uma coisa extraordinária que a gente percebe que nada ofuscou, nada fez com que Pedro não fosse diferenciado, não fosse ali percebido por aquele grupo. Não há disfarce no cristianismo. Ou você é ou não é. Não por nós mesmos, mas por quem nos chamou. E o versículo 52, 61 melhor, e o 62 diz o seguinte: então o Senhor voltou-se, depois que Pedro nega pela terceira vez e o galo canta. O versículo 61 diz: então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu imagino a frustração espiritual que Pedro vivenciou. É a tristeza segundo Deus. Quando nós pecamos, irmãos, nós somos despertados.
certamente a amargura tocará o nosso coração. E uma vez despertada a consciência do pecado, não há outro caminho a seguir senão o arrependimento sincero. Pedro, pelos seus descuidos, da sua autoconfiança, ele amargou a triste frustração de negar o Senhor. De modo que, como Pedro, para concluirmos, muitas vezes nós buscamos as nossas próprias conveniências, querendo seguir Jesus do nosso modo, da nossa forma, da compreensão mais conveniente a nós. Como Pedro, muitas vezes escolhemos o lado errado das coisas, o lado errado para se estar. Como Pedro, muitas vezes decepcionamos a nós e as pessoas mais próximas de nós, e até mesmo ao Senhor. Mas Jesus, Ele nunca falha nos seus conselhos, na sua palavra, tanto que o texto diz que Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Jesus nunca falha em seus propósitos, ou seja, Jesus seguiu para a cruz, apesar dos seus amigos, apesar de nós, e nunca vira as costas a um pecador arrependido. Que apesar de Pedro ter lhe abandonado, ter virado as costas, ele promove a sua restauração. Quando lhe faz lembrar, através do cantar do galo, e se não bastasse para que Pedro não passasse desapercebido, ele é quem se volta para Pedro, para lhe fixar o olhar. Então, irmãos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. Mas se nas nossas fraquezas nós negarmos o Senhor, ao Senhor, fiquemos certos de que Ele, no momento certo, Ele nos fará lembrar da sua palavra, dos seus conselhos. E voltando-se para nós, Ele olhará nos nossos olhos com um olhar de misericórdia. E o Senhor nos abençoe. Vamos orar, Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te rendemos graças pela Tua palavra. Te rendemos graças pela obra redentora nas nossas vidas. Te rendemos graças, pois a obra perfeita
que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor há de aperfeiçoá-la no decorrer dos dias. Te rendemos graças, porque se aqui estamos, se não abandonamos ao Senhor, é porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem intercedido por nós. Como o Senhor mesmo nos diz, que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perderá. Portanto, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e nos ajude nessa caminhada extraordinária, que é a caminhada de seguir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A sua palavra. Nós estamos de pé nesse momento, vamos cantar a segunda parte do Salmo 40, que nós cantamos pela manhã. Salmo número 40. Merecer, ó Deus, de mim não deixe longe, verdade e graça venham me guardar. São incontáveis males que me cercam, já me alcançou tamanha transgressão. São mais que meus cabelos muito mais, me desfalece o coração. Ó Deus, te apresse em dar-me salvação. Ó vem, Senhor, me socorrer, envergonhado, cheio de vexame, seja o que quer a vida me tirar. Se volte atrás, coberto de vergonha, quem tem prazer em mal me sobreviver. Por sua ignomínia sou pronto, você está falando assim, dizendo foi bem feito, muito bem. São poderes perturbação, em ti se alegre, sejam jubilantes os que te buscam todos.